Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Santíssima Virgem Maria, para sempre seja louvado. Tudo bem, pessoal? Mais um dia para a leitura do livro do Êxodo. Hoje, capítulo 16. E hoje é o 16º dia da Quaresma, né? E lembrando que na Quaresma é um tempo de conversão, de jejum, penitência e caridade, né? De mudança de comportamentos, né? Então, tem algumas sugestões, né, que a igreja nos deixa, né, que é a caridade, né, a oração, o jejum e a penitência, né. Um desses da penitência é a confissão sacramental, né, arrependimento dos pecados, e a caridade, né, é a gente fazer o bem que normalmente a gente deixaria de passar, né. A gente vê uma oportunidade de fazer o bem, a caridade, e normalmente a gente deixa passar. Então, na Quaresma nos chama para viver esse tempo, né? E a oração é a gente voltar assim, mais para Deus, né? E junto com a penitência, deixar os nossos desejos de lado para nos tornarmos pessoas novas, né? Que seguem para ser verdadeiros discípulos de Jesus, né? E aqui no livro do Êxodo, né? Que a gente está lendo nessa Quaresma, mostra a libertação do povo. O povo que estava sendo escravo, né? Oprimido, castigado pelo faraó, né? E agora ele foi liberto por Deus, né? Então vamos ler hoje aqui o capítulo 16 do Êxodo. Aqui, ó. Capítulo 16, versículo 1. As codornizes e o maná. Toda a comunidade dos israelitas partiu de Elim e chegou ao deserto de Sim, entre Elim e o Sinai, no dia 15 do segundo mês depois da saída do Egito. Toda a comunidade dos israelitas pôs-se a murmurar contra Moisés e Arão no deserto. Então já começaram a reclamar, dizendo: quem dera tivéssemos morrido. Olha só, o povo acabou de ser liberto. Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor no Egito, quando nos sentávamos junto às panelas de carne e comíamos pão com fartura. Trouxeste-nos ao deserto para matar de fome toda esta gente. Então a gente vê aqui, Deus libertou o povo. Então o povo estava sendo escravo, né? Oprimido, debaixo de vários castigos para ter que construir as coisas para o faraó. E agora Deus os libertou. Então eles estão passando para o deserto, para a terra que Deus prometeu. Só que aqui eles já esqueceram da promessa, que Deus promete uma terra que jorra leite e mel. Então que vai ter muita fartura. E agora eles estão passando um pouco de fome e já estão desejando a morte. Isso aqui normalmente falando, acontece bastante com gente preguiçosa, né? Fala assim, era melhor a gente ter morrido, né? Era melhor, né, não ter castigo, só que ninguém deseja a morte. Porque você vai ver aqui mais pra frente, quando o povo, Deus meio que castigar eles, né? Falar, vocês estão reclamando disso, então vocês vão sofrer um pouco para vocês verem. Quando sofre, todo mundo se arrepende. Ninguém fala, eu quero morrer mesmo, não. Fala, perdão, Senhor, perdão. Porque na verdade a pessoa preguiçosa, ela não quer morrer. Ela quer sair daquele sofrimento, só que ela não quer enfrentar. Então começaram a murmurar contra Deus que os libertou e falando que Moisés levou eles no deserto para morrer. Só que eles estão passando no deserto para a terra que Deus prometeu, que com fartura, né? Versículo 4. O Senhor disse a Moisés: vou fazer chover do céu pão para vós. Olha só. Cada dia o povo deverá sair para recolher a porção diária. Assim vou pô-lo à prova. Então, Deus vai dar o pão, mas vai pôr o povo à prova. O que é isso de pôr à prova? Deus vai fazer uma coisa para ver se o povo ele cumpre com o que promete. Isso que é fazer a prova, né? Por exemplo, você vai fazer uma prova, vai testar que você sabe tudo aquilo que está ali. Então vai pôr à prova o seu conhecimento. Se for verdade, você passa. Se for mentira, você não passa. Então, pôr à prova não é ruim. Pôr a prova é só testar uma verdade, né? Se é verdade o que você falou, se pôr à prova, você vai passar. E Deus vai te dar a recompensa que Ele quer te dar, certo? Só que a prova é para nós mesmos, né? Para mostrar que nós somos capazes daquilo que nós falamos. Então, Deus vai pôr o povo à prova. Aqui, ó.
para ver se anda ou não segundo a minha lei. Certo? E lembra que ontem Deus falou assim: quem andar na minha lei vai ter paz. Agora, quem não andar na minha lei já vai andar na desgraça mesmo, por si só, né? É a mesma coisa de falar, faz o bem que você vai receber o bem. Aí a pessoa, não vou fazer o bem não, porque ele está falando. Aí vive o mal, recebe o mal. Aí põe a culpa em Deus que falou que era para fazer o bem, entendeu? Então anda no bem com Deus, que Deus te protegerá. Se andar longe dele, né, você foi contra, né? Então, né, mesma coisa do amigo, fica perto de mim que eu te protejo. Aí o amigo sai correndo, machuca e volta e fala que a culpa é de quem não protegeu. Muita injustiça, né? E murmuração. Aqui, ó. Mas no sexto dia, quando prepararem o que tiverem trazido, terão o dobro da coleta diária. Então, cada dia o povo deve sair e recolher o pão de cada dia, que Deus vai derramar, o maná. Mas no sexto dia vai ter o dobro. E o dobro da coleta diária. Então, versículo 6. Moisés e Arão disseram aos israelitas: esta tarde sabereis que foi o Senhor quem vos libertou do Egito. E amanhã cedo vereis a glória do Senhor. Ele ouviu as murmurações contra o Senhor, pois quem somos nós para que reclameis contra nós? Moisés disse: quando esta tarde o Senhor vos der de comer carne e amanhã cedo pão com fartura, quando tiver atendido vossas reclamações contra ele, então quem somos nós? Vossas reclamações não são contra nós, mas contra o Senhor. Moisés falando. Moisés disse a Arão: disse a toda a comunidade dos israelitas: aproximai-vos do Senhor, pois ele atendeu às reclamações. Enquanto Arão falava aos israelitas reunidos, voltaram-se estes para o deserto e viram aparecer a glória do Senhor na nuvem. Versículo 11. O Senhor falou a Moisés: eu ouvi as reclamações dos israelitas. Dize-lhes: ao anoitecer comereis carne, e amanhã cedo vos fartarei de pão. Assim sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. Então aqui já está narrando tudo o que está acontecendo. Não precisa nem ficar explicando muito. De tarde, realmente veio um bando de codornizes e cobriu o acampamento pela manhã. Formou-se uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Quando o orvalho evaporou, na superfície do deserto apareceram pequenos flocos como os cristais de gelo sobre a terra. Ao verem, os israelitas perguntaram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Moisés lhes disse: esse é o pão que o Senhor vos dá para comer. Eis o que o Senhor vos mandou: recolhei a quantia de cada um de vós necessita para comer, 4,5 litros por cabeça, de acordo com o número de pessoas, cada um recolherá para os que moram na sua tenda. Versículo 17, assim fizeram os israelitas. Então, recolhendo uns mais, outros menos. Mas, ao medirem depois as quantias, não sobrava quem tinha recolhido mais, nem faltava quem tinha recolhido menos. Cada um recolhia o que necessitava para comer. Olha só, então, Deus escutou a reclamação do povo. O povo murmurou, mas Deus escutou, deu um pão para eles e ainda deu de comida. Fez voar codornizes no lugar que eles estavam e eles comeram pão e carne no meio do deserto. Olha só, no meio do deserto, conforme o Senhor prometeu fazer. Moisés lhe disse: ninguém guarde nada para amanhã. Alguns, porém, desobedeceram a Moisés e guardaram o maná para o dia seguinte. Então, esses aqui já não passaram na prova. Desobedeceram. Mas bichou e apodreceu. Aqueles que guardaram, o pão se estragou. Moisés irritou-se contra eles. Manhã por manhã, cada qual ajuntava o maná que ia comer. Então Deus disse: pega o pão para um dia. E os que guardaram apodreceu e deu bicho, fedia. Então esses mesmos já não passaram na prova, que às vezes a gente mente para nós mesmos, Então contra Deus não dá para mentir, Não dá para enganar Deus, que nem não dá para enganar você mesmo. Dá para você fingir que você não está vendo, mas você está vendo. No sexto dia, recolhiam dupla quantidade de alimento.
9 litros por pessoa. Os chefes da comunidade informaram a Moisés, que lhes disse: Eis o que o Senhor mandou. Amanhã é sábado, dia de repouso consagrado ao Senhor. Assai o que quiserdes assar, e cozinhai o que quiserdes cozinhar, e o que sobrar, fique como reserva para amanhã. Eles separaram o maná para o dia seguinte, e não apodreceu nem bichou. Então, no sábado, né, na sexta, no dia santo, podia pegar 2, porque eles não podiam trabalhar, né? Então, eles podiam fazer o pão para o outro dia, e ele não estragava. Mas nos outros dias, se qualquer dia da semana eles pegassem o pão e ele ficasse para outro dia, ele se estragava. Olha só, interessante, né? É coisa assim, o cientista ia ficar louco hoje, né? Mas por que não sei o que? Deus já falou que ia ser assim, certo? Até o jeito que o maná ia ser feito, né? Que é cristais, vinho, flor, que transformava-se em um pão, né? Então, para você ver, toda a criação da natureza é feita por Deus. Então, tudo que a gente inspeciona, né? Ciência, conhecimento, a gente tem conhecimento, é tudo criado por Deus. Então, maravilhoso. Aí, ó, cadê aqui, ó? Moisés disse: Comei esse maná hoje, pois hoje é sábado consagrado ao Senhor. Hoje não encontrareis maná no descapado. Ajunteis maná durante 6 dias, e no 7º, que é o sábado, não haverá. Então é igual no Gênesis, né? Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansa, por isso que o povo descansa. Ajuntareis maná durante 6 dias, e no 7º, que é sábado, não haverá. Já explicando para quem não sabe essa parte, né? Hoje a gente descansa o domingo, porque domingo é o dia que Jesus ressuscitou. Então Jesus, né, cumpriu o que ele veio fazer na terra, que é morrer por nós, ressuscitar e levar ao céu todos aqueles que esperavam a volta de Jesus o Salvador, né? Que vai dizer tudo, mas só uma explicação por que hoje não é mais o sábado, que é santificado assim, é domingo, porque o Messias, o Salvador, ressuscitou no domingo, né? Então Jesus é a nova aliança, né? Amém? Então o que é velho não passou. O que é velho se completou em Jesus Cristo. Então o sábado, que era sagrado, passou-se para o domingo. Então o domingo tornou-se o dia sagrado, certo? Não é que tirou o sábado, mas o domingo ficou sagrado. Então, só para falar aqui, como se a lei tivesse passado. A lei não passou. A lei se completou em Jesus. Amém? Jesus mesmo fala, né? Antes que fique, mesmo que fique pedra sobre pedra, né? Não será tirado um jota da lei. Então tudo que está escrito na Bíblia vale. Só que se completa em Jesus. Então Jesus, ele aperfeiçoa a lei. Ele não retira a antiga lei. Ele aperfeiçoa para a gente viver. Amém? Amém. Então, não entender, a gente vai lendo mais a Bíblia. Compartilhando. Aí, ó. Ajunteis maná durante 6 dias, no 7º, que é sábado, não haverá. No 7º dia, alguns saíram para recolher, mas nada encontraram. Nossa, esse povo é muito teimoso. No sábado não é para sair, é para comer. E aí teve gente que saiu para procurar e não tinha, porque sábado não era o dia de pegar. Olha só, e o Senhor disse a Moisés: até quando recusareis guardar meus mandamentos e minha lei? Então Deus está ensinando o povo a obedecer às leis. Mas é cabeça dura, você viu? A gente é cabeça dura, eu e você somos cabeça dura. Demais. Considerai que foi o Senhor que vos instituiu o sábado. A gente é cabeça dura e Deus nos ama ainda. A glória a Deus pela paciência de Deus. Se não fosse essa paciência, nós estaríamos todos perdidos. Louvado seja Deus pelo seu amor, Jesus, para aguentar nós, cabeças duras. Considerai que foi o Senhor que instituiu o sábado. Por isso, no 6º dia, ele vos dá pão para 2 dias, que é a sexta-feira. Cada um fique no seu lugar, e dali não saia no 7º. 7º não é dia de trabalhar, né? E no 7º dia o povo descansou. Aí a gente vai ver lá no Novo Testamento, Jesus e os seus discípulos comendo espiga, né? Acho que é espiga de milho, não sei. Comendo espiga no dia de sábado, e os fariseus falando: mas hoje não é permitido comer. Quem disse?
Não é permitido trabalhar, mas comer é permitido. Por isso que Jesus fala, o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. Sábado não é dia de trabalhar, o dia santo, de você ajuntar dinheiro. Mas sábado não é o dia de você morrer também. Se você estiver morrendo de fome, você pode ir comida, pegar e comer. E era isso que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam comendo as espigas, eles não estavam trabalhando, né? No sábado era um dia de descanso, não era um dia de trabalho. Então é essa a diferença que Jesus falou, certo? Os israelitas deram a esse alimento o nome de maná. Era branco com as sementes do coentro. Então os israelitas que deram esse nome de maná. E tinha o gosto de bolo de mel, olha só que bom. Moisés disse, o Senhor ordenou que se encha a quantia de 4,5 litros de maná para guardá-lo, a fim de que as gerações futuras possam ver com que o alimento vos sustentei no deserto quando os libertei do Egito. Então, essa parte aqui, Moisés guarda dentro da Arca da Aliança. E esse maná que Moisés guardou na Arca da Aliança, ele não apodrecia. Então, nossa, aqui os padres do deserto falam uma coisa maravilhosa, que esse maná do deserto, que é o pão caído do céu, é o corpo de Jesus Cristo, que é o pão descido do céu, e naquele tempo já simbolizava o que vinha a ser para nós a Eucaristia, que é o corpo e sangue que a gente guarda dentro do sacrário. Então aqui Jesus já está falando, para que as gerações futuras possam ver com que alimento vos sustentei no deserto. E lá em João 6, Jesus diz, eu sou o pão descido do céu. O maná, né, que Deus deu a Moisés, você come e fica com fome, né? Mas eu, Jesus, sou o pão descido do céu, e junto disso, dizendo que ele é o pão, ele diz, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não terá parte comigo, né? Então Jesus está falando que ele vai se transformar em pão, né? Ele vai se dar como pão para as pessoas. E nas passagens a gente começa a ver que Jesus tem poder sobre o corpo dele. Por exemplo, ele anda sobre as águas, ele multiplica os pães, então ele tem poder sobre a matéria. Ele pode fazer o que ele quiser com o corpo dele. Então para ele não é muito difícil transformar o corpo dele verdadeiramente em Eucaristia, que a gente chama hoje, em hóstia, sacrifício. E ele mesmo diz. E aqui já começa essa prefiguração da Eucaristia. No versículo 32. Moisés disse a Araão, toma um vaso, enche de 4,5 litros de maná e deposita diante do Senhor, para que seja guardado para as gerações futuras. Como o Senhor tinha mandado a Moisés, Araão depositou o maná para que fosse guardado diante do documento da aliança. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até entrar em terra habitada. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Então Deus está alimentando seu povo no deserto. Então a gente começa a ver que para Deus nada é impossível. Dar pão e carne para o seu povo no meio do deserto não é impossível para Deus. Fazer um pão durar um dia, apodrecer no outro, e no dia de sábado ele não apodrecer. Então, e para Deus nada é impossível, né? A gente vê também os milagres de Jesus. O primeiro milagre, né, foi transformar água em vinho. A primeira vez fala, nossa, transformar água em vinho? Como, né? Mas depois que a gente vê os outros milagres de Jesus, falar, o menor foi transformar água em vinho. Então, para mostrar que para Deus nada é impossível. Mas falando da Eucaristia, como Jesus mudou a substância de água em vinho, ele também pode transformar o corpo dele, o pão em sangue, né, o vinho em sangue, e o corpo dele, o pão de trigo, em carne, que é o que ele dá para nós. E essa bênção ele só dá concedida aos seus discípulos, que foram os 12 apóstolos, os 75 missionários também, né? É que eu não lembro o nome, né? Mas aqueles 75 que Jesus enviou, que simboliza os leigos, né? Mas ele deu aos seus ministros só os 12 apóstolos que podiam consagrar a Santa Eucaristia e os outros ordenados em sequência. Até o que a gente tem hoje, né? 200 e não sei quantos papas
sendo o primeiro Pedro, e tem não é hierarquia papal, né, mas tem um nome certo para os tantos de papas até hoje. Então os padres têm esse graça de Deus de consagrar Jesus na Eucaristia e na Santa Missa. Amém? Deixa hoje que o Espírito Santo fale ao seu coração o que necessita hoje na sua oração. Entregamos essa oração nesse Pai Nosso e nessa Ave Maria. Que o Espírito Santo sopre ao nosso coração, pela intercessão da Virgem Maria, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças e louvor a todo momento ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. O sangue e a água geral de coração de Jesus, com fonte de misericórdia para nós. Eu confio. Jesus crucificado, perdoai os nossos pecados, né? A cruz, né? Seja adorado o nosso Senhor Jesus, Santa Cruz, né? E fujam dispersos todos os seus inimigos, né? No Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Que aqueles que temem a cruz de Cristo, né? Já sabe quem teme a cruz, né? Então, louvado seja Deus. Quem zomba da cruz, quem tem medo da cruz, né? Não segue a cruz de Cristo, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.